Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a Cambridge. Primeiro, gostaria de congratular o Felipe Oriá e toda a equipe do Brasil Conference, tanto de Harvard quanto do MIT. O esforço que se fez para organizar esta conferência foi enorme. E sintam-se, por favor, privilegiados por estarem aqui e por ter a oportunidade de trocar ideias com pessoas que podem surpreender a vocês. Não estou fazendo nenhuma propaganda, mas queria dizer que esse rapaz que falou antes de mim, que me precedeu, é um dos maiores talentos que Harvard tem e está saindo em breve. Então, por favor, fiquem de olho nele e nos outros que vocês irão conhecer. É a elite intelectual, diria com toda a modéstia, do Brasil e que quer construir algo diferente no Brasil. Meu nome é Hussein Kalut, eu sou pesquisador na Universidade de Harvard. Enfim, entre as inúmeras atividades que tenho na universidade, é ajudar esses meninos em seus desafios na medida do possível. E me cumpre aqui fazer a apresentação do nosso primeiro keynote speaker do ato inaugural desta conferência, que é o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Mas, antes de apresentá-lo, e ao invés de ler o currículo dele, como se costuma fazer, eu queria dizer algumas coisas sobre o seu perfil e por que, no âmbito do Ministério Público Federal, ele é uma pessoa destacada. Primeiro, da importância do Ministério Público. Talvez, depois da Constituição de 88, do processo de redemocratização do Brasil, um dos maiores patrimônios do Estado brasileiro foi o Ministério Público Federal, que se tornou como um guardião, em alguma medida, da sociedade, da preservação do patrimônio público, entre outros aspectos. E o papel do Ministério Público Federal é um papel central na vida pública brasileira e, hoje, mais do que nunca, está em evidência. Os desafios que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, enfrentam são enormes, no momento em que a nossa democracia passa por um teste às suas diretrizes, aos seus pilares básicos, à nossa ordem política, à nossa ordem democrática. E o doutor Rodrigo, que ingressou no Ministério Público em 1984, muitos dos senhores não tinham nascido e outros estavam ainda engatinhando, ingressou em 84 e ele galgou todos os níveis hierárquicos do Ministério Público Federal, construindo um processo de legitimidade para chegar ao posto de Procurador-Geral da República. Mas eu faria aqui algumas menções, não de toda a carreira, mas alguns pontos. E raramente se encontra numa figura que ocupa esse cargo, nesse nível hierárquico, cargos, ou, mais do que cargos, desafios que ele encontrou e enfrentou. Primeiro, ele foi procurador-chefe da Procuradoria Regional da Primeira Região, que é a região do Centro-Oeste. Depois, presidiu a Associação Nacional dos Procuradores. Logo na sequência, ele foi promovido a subprocurador-geral da República e presidiu a 5ª Câmara, que é a Câmara Criminal, que é responsável pelas investigações criminais no âmbito do Ministério Público Federal. Mas ele não parou por aí. Logo na sequência, se transformou no secretário-geral do Ministério Público Federal e, posteriormente, no diretor-geral da Escola de Formação dos Procuradores da República, até se candidatar ou até postular ser Procurador-Geral da República, tendo disputado 2 eleições internas no âmbito do Ministério Público Federal, estando nas 2 vezes em primeiro lugar nas 2 listas. E eu menciono isso simplesmente para demonstrar a legitimidade que está por trás do nosso convidado. Raramente vocês vão encontrar no Ministério Público, muito raro, e eu posso dizer porque eu trabalhei lá durante um período, alguém que tenha ocupado o cargo de diretor-geral da escola, secretário-geral do Ministério Público, Associação Nacional dos Procuradores e ter chegado a Procurador-Geral da República 2 vezes, eleito em primeiro lugar. Então, os procuradores da República,
procuradores gerais que o precederam, eles podem ter ocupado um ou outro posicionamento, mas não essa sequência, e o que dá ao trabalho do Dr. Rodrigo uma grande legitimidade. Bom, dito isso, eu gostaria de convidar o Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, a subir aqui ao palco. O senhor tem 25 minutos para fazer a sua apresentação. Terminados os 25 minutos, abriremos para perguntas. Sintam-se encorajados para fazerem as perguntas. Contudo, como salientou o Felipe Auriat, é uma pergunta que termina com ponto de interrogação. Não é um comentário depois da pergunta. Estritamente a pergunta. Obrigado. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui nesse Centro de Inteligência, de Formação do Pensamento. A minha ideia aqui é mostrar um pouco o que está sendo feito hoje no Brasil pelo Ministério Público no que se refere ao enfrentamento de uma corrupção que é endêmica e o que, ao final, a gente espera possa ser encaminhado como solução e que a gente possa receber ou contribuir para o aprimoramento da sociedade brasileira. Eu trouxe aqui a minha colinha, mas não é só para pontos para que eu possa me recordar, e alguns dados que aí a idade já não me permite mais a memorização desses dados, né? Como disse o Felipe, essa investigação, nada da vida é fácil, né? Essa investigação é de uma complexidade ímpar. Não é uma investigação em que vários componentes eles acontecem simultaneamente, alternadas, sucessivamente, e que são do mais variado matiz. Ressaltar também que o trabalho que tem sido feito hoje, ele só é possível conseguir os dados que vocês vão ouvir já, porque existe um trabalho coordenado, um trabalho conjunto, um trabalho cooperado entre os órgãos de controle. Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal, COAF, Banco Central, a contribuição da magistratura ao deferir as medidas necessárias à evolução da investigação. Crise, eu vou fazer logo uma provocação para a gente já encaminhar os debates depois. O Felipe disse, a crise, a gente só tem uma certeza, que um dia ela vai acabar. A gente não sabe quando nem como, mas um dia ela acaba. Eu, há uns 60 dias atrás, ou 70 dias atrás, fui com meu colega Pelela, que está ali sentadinho, nós fomos jantar na Embaixada Italiana no Brasil, a pedido da vice-presidente da Câmara dos Deputados da Itália. E ela me fez várias perguntas sobre a investigação, e 3 delas, enfim, me deixaram a pensar. Eu vou me centrar na última. Ela me perguntou assim, o senhor já sabe quando é e como é que o senhor vai encerrar essa investigação? Aí eu não entendi, eu falei, mas está meio prematuro a gente pensar nisso agora. Eu falei, não, eu não estou pedindo pressa. Eu estou pedindo para que vocês aprendam com o que aconteceu na Itália e se organizem para encerrar essa investigação quando os resultados que vocês pretendem chegarem a bom termo. Porque ou vocês encerram essa investigação ou terceiros irão encerrá-la. É melhor, então, que vocês mantenham o controle do processo e que planejem esse encerramento. E é isso que a gente tem, então. Crise, como o Felipe disse, a gente sabe, ela começa e a gente não sabe quando, sabe que termina, mas não sabe quando e nem como. Para vocês terem ideia da dimensão dessa investigação sem precedentes na história brasileira, e a que foi uma grande investigação, nós vamos confrontar os dados já já. Eu separei aqui, para aqueles que não têm
formação em Direito, eu separei os dados da investigação no primeiro grau de jurisdição e os dados da investigação junto ao Supremo Tribunal Federal. Na Constituição brasileira, a Constituição brasileira, ela tem um instituto jurídico que chama-se prerrogativa de foro. Algumas autoridades públicas não podem ser processadas, investigadas, processadas e julgadas pelo juiz de primeiro grau, juiz ordinário. Então, no que interessa aqui, a Constituição separa na competência originária do Supremo Tribunal Federal, a competência penal, a investigação e processamento de parlamentares, deputados e senadores, ministros de Estado, presidente e vice-presidente da República. Os dados dessa investigação, até o momento, esses dados também são muito flexíveis, a coisa muda muito rápido. Eles estão coletados no começo da semana passada, e de lá para cá, com certeza, nós já tivemos mudanças. Então, nós temos, em primeiro grau, nós temos 1.177 procedimentos investigatórios instaurados. No Supremo, por uma peculiaridade própria das investigações perante o colegiado, nós temos 47 inquéritos judiciais instaurados. Em primeiro grau, foram expedidos 574 mandados de busca e apreensão. No Supremo, foram expedidos 118 mandados de busca e apreensão. Lembraria que todos esses mandados se referem a pessoas com prerrogativa de foro, e que um desses mandados atingiu nada mais, nada menos do que o presidente da Câmara dos Deputados. Foram perquisições feitas em locais privados e públicos onde esta pessoa desenvolve a sua atividade. Em primeiro grau, foram 5 prisões em flagrante, 152 mandados de condução coercitiva, foram cumpridos 155 mandados de prisão, 70 preventivas e 85 temporárias. Perante o Supremo, foram quebrados 126 sigilos fiscais, 146 sigilos bancários, 115 sigilos telefônicos, 2 de sigilos telemáticos, que é de sigilo de dados, foram sequestrados 13 mandados de sequestro de bens, 4 de sequestro de valores e 5 prisões preventivas. Lembrando que uma dessas prisões preventivas foi de um senador no curso do mandado de senador, o que é excepcionalíssimo pela Constituição brasileira. E este senador não era nada mais, nada menos do que o líder do governo no Senado. Em primeiro grau, foram apresentadas até agora 37 denúncias contra 179 pessoas. Em segundo grau, foram 9 denúncias contra 32 pessoas. Nós temos, no total dos inquéritos, até hoje, 94 pessoas cuja investigação está em curso. Nós temos, em primeiro grau, 6 acusações de improbidade administrativa contra 34 pessoas físicas e 16 empresas. O valor cobrado nessas demandas, entre ressarcimento, multa e restituição de dinheiro alcançado, está na ordem aí de 6,2 bilhões de dólares. Essa conversão eu estou fazendo ao câmbio de 3,5, que enfim, é móvel também, mas dá a ideia da dimensão dessa investigação. Entre valores recuperados, bloqueados ou acordados nos acordos de colaboração e nos processos de leniência, nós temos aqui em torno de 830 milhões de dólares. E repatriados, nós temos em torno de 140 milhões de dólares. No primeiro grau, nós temos aqui 93 condenações, totalizando o somatório delas 999 anos e 7 meses de prisão.
no Supremo não há ainda condenação. Esse é um outro dado bem interessante, são os dados da cooperação jurídica internacional. Sem a cooperação, nós não teríamos alcançado até agora essa etapa da investigação. Foram 100 pedidos de cooperação internacional, 87 pedidos ativos, ou seja, formulados pela Justiça Brasileira, pelo Sistema de Justiça Brasileira, para 28 países. E nós temos 13 pedidos de cooperação passiva, ou seja, o Brasil é instado a cooperar com 11 países. Foram firmados até agora 65 acordos de colaboração premiada. É quando o réu aceita colaborar com a justiça, reconhece a prática do ilícito, reconhece integrar uma organização criminosa e se autoincrimina primeiro e depois aponta os copartícipes dessa investigação criminosa e o nível de participação de cada um deles na feitura do ilícito. Importante observar também que, pelo menos, circula no Brasil a informação falsa de que o Ministério Público prende para forçar a colaboração. Os números são os seguintes. Dos 65 acordos de colaboração premiada, 51 deles foram feitos com pessoas em liberdade, ou seja, mais de 75% dos acordos de colaboração foram feitos com pessoas em liberdade e 14 deles foram feitos com pessoas presas. Nós temos aqui, então, em torno de 21%. Além disso, e por último, foram realizados 5 acordos de leniência com 12 empresas. Rosinha, eu queria que você me informasse o tempo aí para eu me localizar. Já tem 10 ou faltam 10? Tá. O que se permitiu, o que permitiu que a gente chegasse a esse nível dessa investigação? Então, nós temos duas vertentes, ambas muito importantes. Nós temos uma vertente de colaboração internacional e uma vertente de alteração interna. Eu lembrava ontem com o ministro Carlos Aires Brito, né, de que o homem muda o mundo, né, e o mundo mudado muda o homem. E nós vamos, então, nessa evolução. A alteração de postura da comunidade internacional no que se refere ao combate à corrupção, que vem desde a Convenção da OCDE, Convenção de Palermo, Convenção de Mérida, e uma postura muito refratária a cooperar na área do combate à corrupção, evoluiu para um acordo ou uma conjunção de acordos que levam à possibilidade que cheguemos a esse nível da investigação, e os dados, se der tempo, a gente põe ali para frente. Internamente, nós tivemos que fazer algumas mudanças, que foi adotar instrumentos de gestão pública no âmbito da administração da Procuradoria e instrumentos de gestão no âmbito das investigações. Então, hoje a gente tem um planejamento administrativo e nós temos um planejamento da investigação. Qual é o melhor caminho a se chegar ao ponto em que se pretende, a elucidação dos fatos que se colocam. Para vocês terem ideia, a introdução dos mecanismos de gestão pública ao interno da administração do Ministério Público Federal gerou a certificação do Gabinete do Procurador-Geral pela ISO 9001. Então, hoje, o Gabinete do Procurador-Geral tem certificação ISO para os procedimentos judiciais e os procedimentos extrajudiciais. O grande ponto de inflexão para que pudéssemos chegar a esse ponto na investigação, sem dúvida alguma, foi a Constituição de 1988. Até 1988, o Ministério Público Brasileiro o Ministério Público Federal era um apêndice do Ministério da Justiça. As decisões do Procurador-Geral eram
impugnáveis com recurso hierárquico ao ministro da Justiça. Muda a estrutura jurídica. O Ministério Público Brasileiro, hoje, ele tem autonomia administrativa, faz a sua própria administração. Ele tem autonomia financeira orçamentária. A proposta do orçamento do Ministério Público é elaborada e encaminhada pelo próprio Ministério Público. Nós temos autonomia funcional. Em uma investigação, o promotor ou o procurador que recebe por livre distribuição a incumbência de investigar, ele é o dono desta investigação. Ele está indene de qualquer influência externa, óbvio, com os controles administrativos, disciplinares, etc. Mas a independência funcional faz do investigador um investigador autônomo, para seguir a linha investigatória daquela que ele entende que seja a mais proveitosa para a elucidação do fato. A escolha do mandato do Procurador-Geral, ela passa a ser não mais ampla, mas passa a ser de integrantes da carreira, com mais de 35 anos, reputação ilibada, etc., etc., etc. E como é que é feita essa escolha? O Procurador-Geral ele deve ser necessariamente membro do Ministério Público Federal. O Presidente da República indica o nome ao Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sabatina o Procurador-Geral e aprova, e tem que aprovar o nome. Para vocês terem ideia, a minha primeira sabatina durou 4 horas e a minha segunda sabatina durou 10 horas e 40 minutos. Aprovado o nome pela Comissão de Constituição e Justiça, esse nome vai a plenário do Senado, que deve aprovar por maioria absoluta. Vencido todo este processo, o Procurador-Geral ele é investido em um mandato de 2 anos. E ele só pode ser retirado por impedimento, ou seja, impeachment em caso de crime de responsabilidade ou crime comum. Então, a garantia, o casulo, vamos dizer assim, de proteção da atividade do Ministério Público existe. E é por isso que esse foi o ponto de inflexão e que permitiu que chegássemos até então. E dizer mais, é que hoje essa investigação que todo mundo conhece, a Lava Jato, é uma das investigações em curso. Nós temos 2 outras grandes investigações, uma, pelo menos que eu lembro de cabeça, né? Operação Ararat e Operação Zelotes. Agora, a mais conhecida é essa, a Operação Lava Jato. E aí eu vou dar aqui uma sucessão de fatos, vamos acelerar um pouquinho, senão eu não consigo cumprir o tempo, que eu entendo que o somatório deles permitiu a gente chegar a esse nível de independência, de profissionalismo que o Ministério Público Brasileiro tem hoje para encaminhar suas investigações. Em 2001, emenda constitucional número 35. Até então, um parlamentar, para ser investigado e processado, necessitava de prévia autorização da sua Casa Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, senador. Muda a emenda constitucional número 35 e agora não existe mais a prévia autorização para a investigação e o processamento. Isso gerou um reflexo direto no gabinete do Procurador-Geral da República, que assumiu de vez um viés absolutamente ou majoritariamente penal. Várias investigações que não eram autorizadas independem agora de autorização para prosseguir. Um outro fato que eu conto às pessoas, não é possível que isso aí teve essa influência, chama-se TV Justiça. A TV Justiça, ela divulga para a população julgamento de casos relevantes, casos médios. E o fato dela divulgar esses casos, de chamar a atenção da população para a pauta de julgamento, isso colocou na agenda do cidadão o processo de justiça. Então, a agenda do cidadão, sem medo de errar, eu vou dizer de quem é que fez essa avaliação, a agenda do cidadão vou, por exemplo, a um bar tomar cerveja, vou discutir de futebol e vou discutir de processo judicial. Mas você vê aquela postura, não, eu acho que devia ter sido mais duro, acho que devia ter sido menos duro. Então, a TV Justiça coloca
na agenda das pessoas, no cidadão comum, os casos, os julgamentos que interessam ao país como um todo. Isso gera o quê? Acesso, isso gera transparência, isso gera controle. Então, assim, o que a gente faz hoje, a gente é cobrado na rua. Por que fez, por que não fez? E a gente tem que se explicar por que fez e por que não fez, porque tem que ser assim mesmo. Né? O servidor público está aí, é servir ao público. Né? Outro ponto de inflexão foi a Ação Penal 470, cuja presidência era do ministro Aires Brito, em que, pela primeira vez, o Supremo julga pessoas com prerrogativa de foro e com poder político real. A dimensão do julgamento desse processo, para vocês terem ideia, foram necessárias 53 sessões de julgamento, e esse processo, para ser finalizado em julgamento somente, não estou falando da investigação, não estou falando de instrução, não estou falando de levantamento de prova, ele foi de agosto a dezembro de 2012. Todo este período em sessões de julgamento. E esse também foi um outro ponto de inflexão. O Supremo condena. O Supremo, que até então era visto com desconfiança, não. O Supremo se afirma e diz, olha, e por aquela questão lá de trás da prerrogativa de foro, a condenação do Supremo é uma condenação muito mais doída do que a condenação de um juiz de primeiro grau. Simplesmente não cabe recurso. Como o Supremo é o último grau da jurisdição brasileira, a condenação é feita por um órgão colegiado, mas definitiva, por isso mais doída. Nessa questão do mensalão, foram lá 40 denunciados e 25 réus condenados. Se vocês fizerem a comparação com hoje o que se tem na Lava Jato e o mensalão foi, né, brincadeira. Agora, o que nos revela hoje, num julgamento retrospectivo ou numa consideração retrospectiva dos fatos lá de 2012, 2010, vistos hoje, em 2016, né? Aí ser herói retroativo é fácil, né? Você olha para trás e diz, não, essa aí é que o mensalão revela o quê? O mensalão revela essa organização criminosa que hoje nós estamos examinando. Estou convencido, com as circunstâncias de fato que existem hoje, que não existiu um mensalão e não existiu uma lava-jato. É toda uma operação conjugada. O mensalão foi parte do iceberg que depois veio a ser descoberto, e nem todo. Eu acho que esse iceberg ainda tem parte submersa. Mas fica, então, né, a gente imaginar que o mensalão tem que ser colocado hoje, e não é um julgamento de culpa do trabalho que foi feito lá atrás, é porque só hoje a gente tem ideia do que lá atrás parecia ser certeza, hoje a gente tem a certeza que aquilo realmente não era a certeza correta. Como é que está aí? Esse, Hussein? 2? Então, eu vou pular agora. Lei de acesso à informação, que escancara para a população e para a imprensa escrutinar os gastos públicos. O julgamento do mensalão, e eu vou encerrar aqui, vou pular o resto, porque esse aqui eu acho que merece só um pouquinho. O julgamento do mensalão gerou uma reação, que foi a chamada PEC 37. No Brasil havia dúvida sobre se o Ministério Público podia ou não podia investigar. Essa PEC 37 ela vem para tirar a dúvida, para dizer não pode investigar. Ponto. O órgão de controle responsável pela investigação é responsável, o titular com exclusividade da ação penal pública, não pode investigar. Então, ele tem que receber um pacote pronto e levar para a Justiça. Aí vem, 2013, manifestações de rua, insatisfação contra, enfim, políticas, insatisfação contra a corrupção, insatisfação difusa. Mas um fato chama a atenção de todos. Essa famosa PEC 37 entra no imaginário das pessoas. E essa manifestação de rua vai para quê? Para sustentar o poder investigatório do Ministério Público. E a PEC 37 estava
era tida, a gente acompanha o trabalho legislativo, como aprovada. Não era uma questão de tempo. Não é possível reverter esse quadro. Quando se insere isso essas manifestações populares, e ela vai à votação, é expressivo o resultado. 430 votos diziam não à PEC, 9 diziam sim e 9 diziam sim e 2 abstenções. Aí nós temos agora a lei que introduz a colaboração premiada no Brasil, que foi um instrumento fantástico para a investigação. Nós temos, em maio de 2015, o Supremo reconhece o poder investigatório do Ministério Público. Nós temos, em fevereiro de 2006, o Supremo muda a sua jurisprudência e coloca como possibilidade de cumprir a decisão penal condenatória quando exista um segundo julgamento, ou seja, um julgamento coletivo de recurso obrigatório, e não há de se esperar mais todo o esgotamento de uma infinidade, de uma série de recursos que geravam a sensação de impunidade. Muda isso em 2016. Bom, para manter o tempo, já vi uns outros pontos aqui, mas a gente pode suscitá-los aí no debate, né? Vamos aguardar as perguntas agora. Bom, temos 15 minutos para fecharmos esse primeiro painel, e então eu pediria que as perguntas fossem objetivas, como dissemos no início, com um ponto de interrogação. Teremos 2 microfones, um de cada lado, com os meninos aqui, colaboradores da conferência. Então, pediria que os senhores fizessem fila, quem quiser fazer pergunta, e apanhe o microfone com um dos rapazes. Bom, só um aviso breve. Eu pediria que se identificasse um nome e a qual instituição você a senhora ou o senhor pertencem. Tá bem? Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Alessandro, estudo Administração Pública na Universidade de Colômbia. Minha pergunta é sobre financiamento empresarial de campanha. Acho que, pela sua experiência, doutor, com as investigações, eu queria saber sua opinião sobre financiamento empresarial de campanhas como mecanismo possível de detonador da corrupção, assim, como mecanismo que pode gerar uma relação de financiamento de campanha se transformar em uma vantagem indevida após a eleição. E também como mecanismo que gera aquela história que aqui nos Estados Unidos é chamado de $1 um voto, né, como um mecanismo também prejudicial à democracia. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Ou acha que o financiamento empresarial de campanha deve acabar ou deve ser modificado? Qual a sua opinião? Eu acho que a grande contribuição que eu espero dessa investigação é que dela a gente possa ajudar e não ser o protagonista, mas ajudar na reforma política. As mãos limpas, nós tivemos lá nas mãos limpas um dos erros, a gente está estudando e comparando as duas para evitar, né, errar a gente vai mesmo, mas tentar diminuir o nível de erro. É que lá nas mãos limpas, o que eles fizeram? Eles consideraram que aquela investigação, eles chamavam de a revolução dos juízes, é que a mudança do sistema político seria feita judicialmente. Isso é um erro. Então, eu espero que a gente contribua. Quanto ao financiamento de pessoas jurídicas para a campanha, a opinião do Ministério Público é conhecida. É conhecida em que nós nos posicionamos pela inconstitucionalidade dessa contribuição, e o Supremo acolheu e entendeu ser inconstitucional a contribuição de pessoas jurídicas para a campanha política. Mas eu espero que a reforma política ela tem que ser bem mais ampla, né? Ela é muito mais complexa, e que a gente possa contribuir, não como protagonista, mas como vamos dizer, provocar o debate sobre isso.
Assim, Cláudio Haddad é meu nome. O senhor mencionou, quer dizer, sobre a Itália, que as operações Mãos Limpas, e, de fato, lá o efeito final foi muito pequeno, pelo que se analisa. Quer dizer, no final das contas, de toda aquela operação, quer dizer, de grande assim, divulgação, acabou, digamos, restando pouco como efeito final. Aqui no Brasil, há risco disso acontecer, que deveria ser feito para evitá-lo, e o senhor mencionou que uma possibilidade seria, talvez, encerrar a operação a partir de um certo ponto. Como se pode fazer isso na prática, uma vez que, havendo indícios de vários outros crimes que vão acontecendo ao longo do caminho e que poderiam gerar novas e futuras investigações? Quando me referi a gente encerrar, é que o encerramento das investigações se daria pelos investigadores, né? Que não é que nós vamos pegar agora com pessoas no indício de prática de delito e nós vamos dizer, não, isso aí nós não vamos investigar. Esse julgamento seletivo o órgão acusador não pode fazer. O que ele pode fazer é fixar a camada de dizer, olha, até essa profundidade eu vou. Daqui para lá o resultado vai ser pouco e o dispêndio vai ser muito. Então, é essa avaliação de custo-benefício que eu tenho que fazer, porque uma investigação dessa ela absorve custos financeiros e recursos humanos de uma ordem que a gente não estava preparado para isso, né? Na Itália, o que a gente tenta evitar, segundo aquela conversa lá que eu falei no começo com a vice-presidente da Câmara dos Deputados, o que a gente tenta evitar é que lá, primeiro, houve uma migração dos magistrados investigadores para a política. E isso, num julgamento retrospectivo, foi muito ruim. Segundo, os investigadores tinham a ideia de que a reforma política seria feita por que eles mesmos denominavam a revolução dos juízes. E quando a reforma política reclama uma solução política. Então, o que a gente pode fazer é mostrar os problemas do sistema para que as pessoas possam se debruçar e discutir. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode agir diferentemente das mãos limpas, né? Entendendo que o protagonismo não é nosso, mas botando luz nos problemas do sistema político que devem ser consertados. E outra, a investigação, não estou dizendo que a gente vai investigar, não vai deixar de investigar quem praticou ilícito. A gente vai ter que passar e dizer, olha, até essa camada aqui eu vou. Nós não vamos passar a sociedade brasileira a limpo. O problema da corrupção não é um problema judicial. O problema da corrupção judicial é um problema episódico, né? O problema da corrupção é educação mesmo, aí não tem como. Bom dia, meu nome é Renan Ferreirinha, eu sou undergrad em Harvard, estudando Economia e Ciências Políticas, terceiro ano. A minha pergunta diz respeito ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E acho que é sabido publicamente por todos aqui do trabalho da PGR e do senhor no afastamento do deputado. E, considerando uma certa morosidade e lentidão do Conselho de Ética da Câmara, queria saber qual é o papel da PGR em asseverar esse processo, pegando um pouco da carona do que o senhor falou no final, dos movimentos populares, em asseverar esse processo de cassação, afastamento ou, idealmente, prisão do deputado. Vamos lembrar que a prisão é com condenação, né? O que a gente fez com referência a esse investigado foi oferecemos uma denúncia que já foi recebida pelo Supremo. Oferecemos uma segunda denúncia que está em vias de ser julgada pelo recebimento ou não. Existem mais, se não me engano, 6 inquéritos instaurados, todos fatos diferentes, fatos ilícitos diferentes, e desses inquéritos, 2 estão bem adiantados e, rapidamente, acho que virão mais aí 2 denúncias. No final do ano passado, o Ministério Público Federal entrou com um pedido de afastamento, entendendo que, enfim, as circunstâncias não permitiriam que o quarto homem na linha sucessória da presidência da República continuasse, com essas circunstâncias todas, continuasse. Agora, o problema está com o Supremo em julgar o pedido de afastamento. Sérgio Margulhos, eu sou ex-secretário de Assuntos Estratégicos, Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, na gestão anterior. O senhor falou... Eu queria que... O senhor fez uma apresentação técnica, jurídica, quer dizer, parecia assim, uma questão técnica, número de processos, o enquadramento, etc. Se o senhor pudesse, sentisse e cabesse, fazer uma leitura mais política do processo, aonde estava, por exemplo, esse mesmo sistema jurídico, logo após a Constituição, que
de repente, ganhou tanta evidência, tanta força e tanta capacidade de condenação. E a mesma pergunta ligada é o seguinte: o senhor falou, nossa colega italiana falou, vocês terminem esse processo antes que terceiros o façam. Como isso o senhor nos explicou, a minha leitura seria que os terceiros já cravaram os dentes e estão já controlando o processo, incluindo, desculpe a minha crítica a priori, o sistema jurídico. O senhor poderia dar alguma conotação política um pouco mais a essa leitura? Eu costumo dizer que, a partir do momento em que o processo jurídico, o processo de investigação, o processo técnico, seja contaminado pelo processo político, as lógicas são completamente diferentes. Então, a partir do momento que eu começo a colocar nas minhas avaliações ingredientes políticos, eu passo a ser uma fonte de desequilíbrio. Qual é o critério que eu vou usar para trazer critérios políticos para dentro de uma investigação que é eminentemente técnica mesmo? Onde estava o Ministério Público que, em 88, nada fazia e que agora faz? O que eu procurei mostrar foram o conjunto de fatores e circunstâncias que permitiram que o Ministério Público chegasse hoje na condição que chegou e que o próprio Judiciário chegasse hoje na condição que chegou. O fato de haver uma mudança constitucional do desenho do Ministério Público, isso não gera um botão automático, né, está apertado, mudou, então todo o conceito do Ministério Público, agora nós somos preparados, profissionais, estamos... Isso tudo é um processo que vem se agregando ao longo do tempo e que permitiu que chegássemos hoje. E estamos longe ainda do nível de excelência que eu acho que devemos estar. Temos que continuar nesse processo, temos que continuar trabalhando isso. Quando eu me referi que terceiros acabariam com essa investigação, é óbvio que eu discordo absolutamente do senhor de que já existem, eu diria, assuntos internos do Judiciário e do Ministério Público que já trabalham para o final dessa investigação. Discordo gênero, número e grau. E, quando eu me referia aos assuntos externos, eu peguei, por exemplo, o que aconteceu na Itália pós-Mãos Limpas. Eu, de cabeça aqui, não vou lembrar todas, mas foram 14 iniciativas legislativas que tiveram os mais variados objetivos. Por exemplo, proibiu-se a prisão preventiva de políticos que fossem flagrados na prática de crimes contra a administração pública. Isso não pode haver prisão preventiva. Aqueles outros crimes que não da administração pública não gerariam prisão de ninguém do poder público. Todas as prisões seriam domiciliares. Terceiro, toda prova de cooperação internacional, e esses casos são exemplo de que sem a cooperação internacional a gente não consegue chegar com uma objetividade à investigação, todos os casos, todas as provas circularizadas para o processo das Mãos Limpas, que não foram feitas através de carta rogatória, né, quem é da área entende, carta rogatória é um instrumento do século passado, quer dizer, ninguém usa hoje mais carta rogatória, eram ilícitas. E todas essas provas foram declaradas ilícitas. Então, o que eu me refiro ao terceiro que vai mudar são esses exemplos que a gente vê o que aconteceu na Itália. E posso afirmar a todos que já há um movimento, sim, para começar com esse mesmo tipo de reação a essa investigação. Então, os terceiros que eu me refiro a isso, não são agentes do Ministério Público, nem agentes da magistratura, não, que até o momento, né, eu acho que tem mostrado que estão trabalhando com equilíbrio e sem caça às bruxas. Bom dia, meu nome é Thalita, sou estudante de Políticas Públicas Educacionais em Colômbia. Minha pergunta, na verdade, é relacionada um pouco com esse tema anterior. O senhor mencionou como se dá o processo de nomeação do PGR, a sabatina pelo Senado, e como que o presidente da República escolhe por meio das listas tríplices, né? Eu acho que, apesar de a despeito de qualquer crítica que se faça ao governo Lula, ao governo Dilma, é bastante evidente que ambos os presidentes escolheram o primeiro procurador de todas as listas tríplices, diferente do que tinha acontecido nos governos anteriores. É fato.
E minha dúvida considerando um eventual governo interino do Michel Temer, se o Ministério Público está preocupado com essa autonomia que já foi garantida e como serão os próximos passos, se isso é uma preocupação hoje para o Ministério Público Federal. Cada dia com sua agonia, né? Vamos aguardar o que virá, né? Eu só lembraria que essa estrutura de autonomia e independência do Ministério Público é desenho constitucional. Então, qualquer mudança depende de quê? Depende de alteração constitucional. A lista é uma prática que é uma prática não constitucional, certo? É um costume. Na pior das hipóteses, se a lista cai, o recrutamento continua sendo necessariamente interno. E a pessoa que vier sem legitimidade interna, ela saberá muito bem as dificuldades que vai encontrar dentro da categoria pela falta de legitimidade, né? Doris de Miranda Coutinho, sou conselheira do Tribunal de Contas e membro da Atricom. E aproveito, peço licença ao senhor para usar esse fórum de debate para ouvir sua opinião, trazendo para o nosso lado, o lado do controle, até porque tenho certeza que 2015 foi o ano do controle, quando a sociedade está absolutamente segura ou ciente de que nós só encontraremos mudanças, faremos mudanças no nosso país através do controle. E lhe dizer que eu, assim como muitos outros membros de tribunais de contas, nos sentimos absolutamente frustrados face à falta de efetividade das nossas decisões simplesmente por falta de execução. Em 15 anos que estou julgando, imputando, condenando maus gestores à devolução ao erário, eu nunca vi R$1 devolvido. Por quê? Por absoluta falta de execução dessas decisões, uma vez que falta um comando constitucional claro e jurisprudencialmente se entende que o legitimado para isso é a advocacia pública, o que se replica, né, seria em de cada ente da União, do Estado e dos municípios. Federal, no âmbito federal, isso é menos evidente, mas nos estados e municípios isso fica claro. Uma vez que, desculpe a expressão coloquial, mas me parece que deixar nas mãos da advocacia pública é como deixar a raposa cuidando do galinheiro. Qual é a pergunta, senhora? Então, lhe pergunto, o que devemos fazer? Nos engolir a frustração, lutar pela PEC 25, que dá legitimidade aos tribunais de contas, ou tentar brigar para que o Ministério Público pudesse fazer isso, embora a jurisprudência já tenha dito, alguns julgados do Supremo dito que não. Eu acho que a situação é complexa, né? Eu acho que a tendência é que sejam fortalecidos os órgãos de controle. Agora, todas essas questões têm que ser postas na conformação da solução disso. E, enfim, eu não tenho uma resposta pronta para lhe dar. Bom dia. Rodrigo Janot, sou membro do Ministério Público de Minas Gerais, Daniel Rodrigues, um colega do senhor também aqui, no MIT. Atlético, claro, né? Hã? Torce para Atlético, claro, né? Não, na verdade eu sou paulista, né? E fui para Minas. Sou São Paulino. Aprendeu a ser mineiro já, tá vendo? Procurando seu objetivo, eu fiz aqui, né, nos 30 segundos que me são entregues, né, para fazer a pergunta. Gostaria de perguntar para o senhor, considerando aqui os riscos de crise, de rompimento institucional recentes, né, que foram reportados até pela imprensa internacional, e também considerando a carta que o senhor escreveu há algum tempo, União e Serenidade, pedindo aos membros do Ministério Público Federal que fossem mais contidos, enfim, né, procurassem uma moderação política e de atuação, né. Queria perguntar para o senhor se o senhor acha que talvez o Ministério Público e o Judiciário não tenham calculado mal os efeitos colaterais da Operação Lava Jato. Se o senhor acha que alguns desses efeitos
poderiam ter sido evitados, particularmente os riscos de rompimento institucional. Eu digo isso considerando, se o senhor compreender que sim, né, se a resposta for sim, talvez essas causas, as causas desses efeitos de rompimento não seriam a judicialização excessiva da política, né, baseada numa visão distorcida da política e da democracia, pensando aqui na crítica da Ingeborg Mols, né, a socióloga alemã, e também uma crítica muito particular com relação ao ativismo judicial, que é feita também pela Chantal Mouffe, por exemplo, né, em Democratic Paradox. Queria ouvi-lo, né, a respeito disso. Muito obrigado. Eu não... Falando especificamente dessa investigação, que é o que... considerações de ordem genérica sobre a judicialização da política, é um debate aqui que levaria, sei lá, 2 dias, né, para a gente conversar sobre tudo isso. Mas falando especificamente da Lava Jato, nós estamos num momento de crise. O momento de crise não é para colocar gasolina, é para colocar água, certo? Toda vez que você deixa o processo político contaminar o processo técnico, o resultado disso não é bom. Então, o que eu pedi foi que todos nós, e me incluindo nisso, que continuássemos o nosso trabalho sério, profissional, objetivo, às vezes duro, mas sem nos deixar envolver pelo clamor da rua. A rua deve interferir no complexo de decisões políticas e não da investigação. Eu sou muito perguntado assim, por que tem contra fulano e não tem contra Beltrano? Eu falei, meu Deus, um país pobre do país, que um órgão de repressão escolha a pessoa que quer investigar e quer colocar na cadeia e vá procurar depois os fatos que o permitam fazer isso. Meu Deus, assim, eu acho que isso é a antidemocracia, é anti daquilo que todo mundo espera esse momento. A questão da crise política é gravíssima, mas eu queria lembrar o seguinte, as instituições continuam funcionando. Hoje, qual é a grande crítica? São três pilares que são feitos à investigação. Primeiro, que nós violamos o devido processo legal para conseguir o intento do resultado da investigação. Ora, um dos fundamentos, e o forte é esse, é que a gente prende para fazer a colaboração. O percentual está aqui, foram mais de 75% de colaborações de réus soltos. Segundo, é que nós somos responsáveis pela crise política. Então, o que a investigação visou? Nós descobrimos um descomunal esquema de corrupção. Descomunal. Que gerava um círculo nada virtuoso. O poder político me permite alcançar ilicitamente recursos públicos. Quanto mais recursos públicos eu alcanço, mais poder político eu ganho. E como eu sou mais poderoso, eu consigo alcançar mais recursos. E, assim, esse círculo nada virtuoso. A crise política não veio da investigação. E o terceiro é que a investigação criou a crise econômica. Olha, a leitura que eu faço é que qualquer investidor, eu acredito, não sou da área, queira segurança jurídica. Então, o que a gente está demonstrando é que, independentemente das pessoas, privadas ou públicas, essa investigação prossegue, o devido processo legal é respeitado e as instituições funcionam. Então, é assim que eu vejo toda essa... E essas críticas que fazem. Violação do devido processo legal, a gente é o responsável pela criação da crise econômica e a gente é responsável pela criação da crise econômica. Convenhamos que a gente não tem esse poder todo, né? Daqui a pouco nós vamos mudar o mundo. Né? Aliás, tem até uma brincadeira, né, que diz, tanto, na votação lá do processo de impeachment, tanto foi a invocação de Deus que é impossível que uma pessoa mencionada tantas vezes não mereça ser investigada. Aí todo mundo dizendo, o senhor vai ter que investigar Deus. Eu disse, olha, não provoque, vai que ele resolve fazer uma colaboração premiada. Esse cara sabe de tudo, rapaz.
Eu vou ser breve. Meu nome é Gustavo Ribeiro, eu sou doutorando aqui na Faculdade de Direito de Harvard. A minha pergunta é em relação à colocação que o senhor fez sobre o impacto da TV Justiça em abrir à opinião pública espaço de tomada de decisão do judiciário. No último fim de semana, o Brasil assistiu à TV Câmara com cuidado, então esse espaço também de decisão pública foi aberto à população. Tenho certeza que nas próximas semanas todo mundo vai estar ligado na TV Senado. Então a gente tem Poder Judiciário, Poder Legislativo, né, tendo essa abertura. Faltando um. E minha pergunta seria também aos presentes se não vale a pena a gente começar a pensar um desenho institucional de abrir espaços de decisão no Executivo à opinião pública. Quanto mais informação, quanto mais acesso à informação, quanto mais transparência, né, mais controle, com certeza. Só que eu lembraria que a questão da TV Câmara foi um episódio que chamou a atenção. E eu duvido que semana que vem a população vai ligar lá à TV Câmara. Quando houver a decisão no Senado, as atenções serão voltadas para o julgamento no Senado. Será também uma questão episódica. E eu duvido que depois vai haver essa sintonia com a TV Senado. O que eu disse da TV Justiça é que ela incorporou na agenda das pessoas, porque ela não é episódica, ela é constante, e as pessoas assistem à TV Justiça. O fato que eu diria que eu corri e não contei, nós temos no âmbito da OEA e no âmbito do Mercosul algumas reuniões de procuradores gerais. Então mudou agora o procurador-geral do Chile. E ele tem um parente que mora no Rio de Janeiro. E aí eu me encontrei com ele numa reunião da OEA, eu acho que foi... Não, foi do Mercosul no Paraguai. Aí ele virou e disse assim, rapaz, me explica isso aí. É inacreditável. E a expressão foi dele. No Brasil, as pessoas sentam para tomar cerveja, discutem futebol e processo judicial. Aí ele falou, você quer ver um negócio? Posso tirar uma selfie com você? Eu falei, pode. Aí ele, pau. Ele falou, olha só. Aí mandou para esse parente que mora no Rio, acho que é o irmão dele que é casado com uma brasileira. Não deu 2 segundos, 2 segundos é exagero também, né? 1 minuto, sei lá, 1 minuto e meio, já estava a resposta. Olha, que bacana, está com ele aí, tem um caso tal, pergunta ele do caso tal, pergunta ele do não sei o quê. Assim, isso entrou realmente na agenda das pessoas. Agora, se houver uma abertura para o Executivo, não vejo nenhum problema, mas quanto mais acesso à informação, quanto mais transparência menor, e isso gera também o efeito rebote, que é o controle. Né? Então, assim, a gente anda na rua, a gente é abordado e a gente é cobrado. Por que você fez assim e por que você não fez assim? Bom, eu agradeço a todos vocês por sua atenção, por sua paciência, especialmente ao Dr. Rodrigo Janot, por sua objetividade nas respostas e por sua ótima e técnica explanação. Eu encerro este painel. Estamos, enfim, um pouquinho atrasados, e aí eu gostaria de convidar o Danilo Limoeiro para assumir o leme aqui e proceder com o segundo painel. Muito obrigado.